Saudações, as energias se reconhecem e é por isso que você está aqui. Eu sou Areta e hoje eu quero fazer um vídeo diferente, um vídeo falando sobre o meu bordão. Eu sou taróloga, também sou terapeuta espiritual e eu sempre falo para as pessoas que me seguem e que fazem parte aqui, estão sempre vendo os meus vídeos, eu sempre digo para eles assim, ó, vocês estão perdendo tempo se você não assistir os demais signos que acompanham, que abarcam o teu mapa astral, que compõem o teu mapa astral. Então, eu sempre disponibilizo, se a pessoa me pedir, então se você escrever aqui embaixo e disser assim, Areta, preciso do meu mapa astral, eu vou enviar para você um link de um site que eu confio, que é bem confiável, que é o site Personari, que faz gratuitamente. Essa versão gratuita não é uma versão completa de um mapa astral. Óbvio que se a gente for fazer, ou a gente faz com um astrólogo, ou a gente paga ali no Personari. Eu não lembro exatamente, mas é uns 70, 75 reais. Mas vou dizer uma coisa para vocês, eu sou curiosa, então eu já fiz o meu mapa astral com 3 astrólogos, 2 homens e 2 eram o meu mapa astral completo e um era um mapa astral tipo anual, que eu fiz com uma astróloga. Mas nenhum deles, eu achei maravilhosos, mas nenhum deles eu achei tão completo quanto o mapa astral pago que o Personari oferece, que é uns 70 reais mais ou menos, com um astrólogo é muito mais. Eu não sou astróloga, eu sou uma curiosa como vocês que estão aqui nesse vídeo e eu acho isso muito interessante. Então, faça a versão gratuita que o Personari diz, só para você saber que signos compõem. Por quê? Porque daí você pode assistir pelo menos mais 4 leituras gratuitas. Você pode assistir o teu signo ascendente, eu sempre acho assim, ó, é básico assistir o nosso ascendente. Eu até digo, né, o meu bordão o ascendente não mente, por vezes fala até mais do que o nosso signo solar. Principalmente em momentos das nossas vidas em que a gente está passando por problemas bem sérios, assim, a gente está um pouco desalinhado, eu percebo por mim mesma que é o ascendente que vai falar mais com a gente. Então, é muito interessante. E também não é só sobre estar desalinhado. Dependendo do tarólogo, tem isso. Por exemplo, não sei quem acompanha a taróloga, a xamanista, a Graziella, mas assim, sempre quando eu ouvia as leituras da Graziella, eu percebia que o meu ascendente, eu sou Áries, o meu ascendente é Gêmeos, então eu percebia que as leituras que ela fazia, especificamente ela, para Gêmeos, para o meu ascendente, eram assim leituras como se fossem particulares. Eu sempre digo para as pessoas, assistam as outras leituras, porque assim, ó, tua Vênus, a Vênus é a casa do amor, como a gente sente, como a gente ama as pessoas, como a gente, até assim como a gente recebe, a nossa sensibilidade às coisas. Eu também digo para você assistir a tua Lua, que é a casa das emoções, é o que nos, por exemplo, move, como a gente reage, é o signo que está ali na nossa Lua. Eu tenho Lua em Sagitário, então as minhas reações às vezes elas são bem explosivas. Se eu ficar com raiva, por exemplo, o Sagitário ele é brutal, assim, tanto que o símbolo de Sagitário é um centauro, metade homem, metade cavalo. Aí tem momentos assim, por exemplo, se eu vou lá, vou explodir, eu uso as partes de baixo de Sagitário com as minhas, não as patadas, é sobre isso, sabe? Então você se entende, você consegue através do mapa astral, que você pode fazer gratuitamente, estudar o signo assim um pouquinho e você se entender, né? Eu tenho em Marte, porque tem assim, ó, Marte dentro do nosso mapa astral, Marte é o deus da guerra, é como tu briga no mundo, então Marte eu tenho em Áries, que é o meu signo, né? Áries todo mundo fala, impulsivo, briguento, então assim, aí tu conhece quais são os teus potenciais e também quais são, digamos, o teu calcanhar de Aquiles, aquilo que de repente faz com que as pessoas tirem você do sério, apertem teus botões. Eu sempre digo assim, conhecimento é poder, mas autoconhecimento é superpoder. Então você vira uma espécie de super-herói quando você
se conhece. Mapa astral é autoconhecimento. O tarô também é uma ferramenta de autoconhecimento. Usem e abusem disso. Conheçam-se a si mesmos. Eu penso que isso é o mais importante da vida. E eu quero falar então sobre o tal do ascendente. Eu achei no Instagram um post bem interessante, só que a pessoa faz uma leitura assim, que daí eu não vou usar essa abordagem. Ela fala assim, que o nosso ascendente é o nosso contrato de alma. Eu não acredito, Areta, que a gente tenha um contrato de alma. Se você acredita, tudo bem, é o que faz sentido para você. Mas assim, eu acho interessante, o ascendente, ele é quem a gente parece ser para as pessoas. Então, o jeito que a gente, como é que eu digo assim, vocês vão ver quando eu disser o meu aqui. Por exemplo, meu signo é Áries. Tenham isso lembrado aí. E o meu ascendente é Gêmeos. E aí, quando chegar, eu vou explicar para cada um. Se você já sabe, você escreve aqui, ó, Areta, eu sou, daí diz teu signo com ascendente em, e daí coloca qual o teu ascendente. Aliás, se você ainda não se inscreveu no meu canal, gente, o que vocês estão esperando? Se inscreva, faça parte. Eu não posso perder a página aqui, me segue, porque você vai sempre ter conteúdos que vão ser muito interessantes e vão te ajudar no teu autoconhecimento. Às vezes as pessoas perguntam assim, a leitura meio envergonhadas, vem no meu WhatsApp, aliás, na descrição aqui do vídeo você acha o meu WhatsApp também. Então, eu faço leitura de tarô, faço atendimentos espirituais, desamarração espiritual, faço limpeza energética, faço também Manifeste a Riqueza Infinita, venha fazer um atendimento comigo. Então, as pessoas, elas vêm meio envergonhadas, falando assim, ó, já te aconteceu isso? A leitura, assim, eu senti como se fosse para mim, mas eu percebo que elas estão envergonhadas com aquilo. Não se envergonhe, porque tudo que acontece no teu mundo, tudo que cai nas tuas mãos, foi cocriação tua. Você está, através do teu campo vibracional, você está atraindo tudo o que é para você. Então, muitas vezes, a leitura realmente, ela é para você. Caiu na tua frente, às vezes pode não fazer sentido naquele momento, mas daqui 2, 3, 5 dias, é a leitura, que daí você até lembra. Eu sempre falo isso. Bom, então a pessoa fala aqui, ela explica, né? O ascendente é o signo que estava nascendo no horizonte no momento em que viemos ao mundo. O signo do ascendente aponta um caminho, uma direção. Aí eu concordo, o nosso propósito de vida. Então, assim, ó, não como contrato de alma. Talvez eu não gostei da expressão, mas como propósito de vida, como missão, eu achei fantástico. Até o nome no Instagram é bem legal, é Believe, acredito em astrologia, Believe in Astrology, que é em inglês, né? Então diz assim, que o ascendente, então, é o nosso propósito, a nossa missão de vida, o que temos que fazer aqui nessa encarnação. É um dos pontos mais importantes do nosso mapa astral. Por isso que é importante assistir a leitura do nosso signo ascendente. E aí, vamos ver quem tem ascendente em Áries. Se você tem ascendente em Áries, então, o teu propósito de vida, ele vai girar em torno disso aqui. Ascendente em Áries. Então, o teu propósito de vida aqui é ser corajoso, é competir e vencer, é escolher bem as suas batalhas, porque Áries é briguento. Eu sou ariana, então estou no meu lugar de fala. Áries briga, né? Tem arianos que são menos briguentos. Os arianos com ascendente em peixes, arianos com ascendente em câncer, não são tanto. Mas pega um ariano com ascendente em Áries. Né? Então, tudo fala com a gente. Ariano com ascendente em outro signo de fogo, em Gêmeos mesmo, ou às vezes Marte lá em Áries, como que muda a gente. E não é só que Áries é só briguento. Vamos defender também, né? O nosso povo aqui. Não é só briguento, mas Áries é o primeiro. Áries levanta e vai. Vamos fazer um bolo. Áries já foi lá e vamos, e já foi. É tipo isso, eu não fico esperando, vai lá e faz, não tem muita essa paciência. Às vezes eu fico até pensando assim, ó, como seria ser de outro signo? Não que eu não goste, eu amo o meu signo, amo muito, mas assim, eu fico pensando, como será que seria
né? Ontem mesmo eu estava pensando, andar pela vida sem pressa, sabe, assim, como se eu tivesse todo o tempo do mundo, como se nunca tivesse um incêndio para eu estar apagando. Deve ser interessante. Outros signos pode ser que sejam assim. Eu não sou, eu sempre sou meio bombeiro, eu tenho que correr, que tem um incêndio, uma coisa meio assim, sabe? Bom, aí quem tem o ascendente em Áries vai ser desse jeito, vai ter que escolher bem as suas batalhas, mas jamais fugir dos confrontos. Essa é a tua missão. Saiba enfrentar as lutas da vida, essa é a sua vida, para ter coragem e brigar ou lutar pelo que você quer, iniciar coisas, começar, tomar iniciativa, ser pioneiro, ser o líder, assumir um posto de liderança. Então, pessoas que têm ascendente em Áries, por exemplo, podem ser, se dão muito bem sendo o chefe, ao invés de ser o subordinado, trabalhando sozinho, sendo empreendedores. Isso não é uma regra, mas aqui você pode tirar em alguns lugares da tua vida em que esse propósito se encaixa super para você. Você pode, por exemplo, até ser uma manicure que de repente trabalhando sozinha, não dentro de um estúdio, e se dá muito melhor, se sente muito melhor. Por quê? Porque tem um ascendente em Áries, de repente. Agora vamos no ascendente em Touro. Quem tem ascendente em Touro, como que a pessoa é? O seu propósito de vida é aproveitar os prazeres da vida. Tudo aquilo que for sensorial. Tudo que é sensorial é tudo que tem a ver com os 5 sentidos. Então, por exemplo, cheirinho de coisas, de repente uma pessoa que vai ser um aromaterapeuta, vai trabalhar com fitoenergética, ou até trabalhar com culinária, pode ser, ou até com coisas que você tenha que tocar, né? Então diz assim, tudo aquilo que for sensorial, terreno, carnal, viver a vida intensamente, amar e ser amado, é muito importante se relacionar e se envolver com as artes para essas pessoas que têm ascendente em Touro. A estética, a moda, a beleza, se sentir bonito, ser alguém ambicioso, materializar os seus objetivos, prosperar, trabalhar, ser uma pessoa consistente e ganhar dinheiro. E é interessante porque quem é de Touro, que esses são as características de Touro, mas por vezes, como propósito de vida, se você não tem ascendente em Touro, você não vai se sentir tão chamado a viver dessa forma aqui, né? Então eu achei fantástico. Achei fantástico em primeiro lugar porque o meu, que está vindo agora, né, o ascendente em Gêmeos, tapete vermelho para Gêmeos, assim, eu me entendi, eu achei tão fantástico. Olha só, eu sou Áries, então com ascendente em Gêmeos, falo o seguinte, o seu propósito de vida é a comunicação, é a fala, é o que eu faço. Eu fui professora, sabe assim, o falar, não só falar, verbalizar assim, com a voz, mas todo tipo de expressão. Eu escrevo muito bem, trabalhei com isso, sabe? Então, olha só, o seu propósito de vida é a comunicação, a fala. Você precisa aprender a se expressar de forma clara, usar da sua curiosidade, porque Gêmeos é curioso, Gêmeos é polivalente, Gêmeos é aquela pessoa que conversa de vários assuntos ao mesmo tempo, que lê 2, 3 livros ao mesmo tempo, porque ele não se contenta em só uma coisa, então é bem legal, eu pelo menos gosto. Você fala de várias coisas ao mesmo tempo, você é falante, é geminiano, ou tem ascendente em Gêmeos, né? Então diz o seguinte, então usar da sua curiosidade para conhecer coisas novas, fazer muitos cursos, eu fiz tudo isso, estudar, compartilhar seu conhecimento. A pessoa tem prazer em aprender, prazer em estudar, prazer em descobrir. Então muitas vezes as pessoas aqui podem ser os stalkers, os detetives, os investigadores, aquela pessoa que descobre tudo, enigmas, pode adorar, a pessoa que... Sabe assim, me veio a palavra GPS, como se fosse o rastreador, aquela pessoa que acha, tem alguém escondido lá em algum lugar, você é o cara que é o rastreador que acha, da polícia lá, por exemplo, pode ser? A gente está falando também, compartilhar seu conhecimento é importante, estudar e aprender e ensinar, você não fica com isso só para você guardado, a tua missão é também compartilhar com as outras pessoas. Você tem o dom das palavras, pode ser escrito, como eu falei, de alguma forma,
Você tem o dom das palavras, saiba usar com sabedoria. Você veio aqui também para se reinventar, porque Gêmeos, todo mundo fala que Gêmeos muda de opinião que nem quem muda de calcinha, né? Graças a Deus que as pessoas mudam tanto assim de calcinha, vocês não acham? Mas eu sou assim também. Gêmeos, mudo de calcinha também, mas Gêmeos é assim, ó, às vezes você diz, vou fazer tal coisa, daí 10 minutos depois você diz, sabe que não. Gêmeos é aquele que diz, vamos no rolê? Vamos, e todo empolgado, e às vezes é ele que inventou o rolê, e às vezes é ele que diz, então não vou poder ir porque estou com vontade de ficar em casa, não sem fazer nada. Gêmeos muda de opinião, então tá tudo certo com Gêmeos, né? Às vezes com os outros não tá, mas com ele tá. Aí diz aqui que você muda, você adora mudar, se reinventar, nunca ser o mesmo, se permitir mudar de opinião, ser flexível, estilo, por exemplo, mudar de estilo. Um dia tu é hippie, um dia você se veste que nem um motoqueiro, outro dia a tua moda, ela é assim, como é que a gente diz? Quando a música é eclética, você é eclético, inclusive na maneira de se vestir. Você é adaptável, você veio para se adaptar, para conhecer várias coisas, usar a sua inteligência. Isso é Gêmeos, ascendente em Gêmeos, então olha que interessante. Agora eu vou falar de ascendente em Câncer, pessoas que têm um ascendente em Câncer. Seu propósito de vida, e deixa eu tomar uma água, peraí. Seu contrato, né, de alma, como ela fala, o seu propósito de vida, a sua missão é cuidar dos seus afetos, afeto aqui é as emoções, os sentimentos, é cuidar dos seus afetos, se sentir amado e cuidado, nutrir, amar, ajudar as pessoas com a sua sensibilidade, dar a devida importância para a sua família e construir o seu próprio lar. Aqui eu não estou falando que todo canceriano vai ter família de margarina. Não, às vezes a tua família são os teus gatinhos, são os teus cachorrinhos, a tua família sabe aquelas pessoas que trabalham e dizem assim, eu visto, é uma família essa empresa, eu visto a camisa, são essas aí. Então é isso, dar a devida importância para a sua família e construir o seu próprio lar, ter a sua própria família. Você veio para esse mundo para se emocionar e emocionar os demais, usar das suas emoções como um dom. Então olha só como a gente poderia usar as nossas emoções como um dom, como música, por exemplo, uma pessoa que é um músico, que é uma pessoa que escreve a música, às vezes a pessoa não toca nada, mas o cara nem canta, mas é o cara que é o compositor, então consegue muito bem transformar, por exemplo, Chico Buarque. O Chico Buarque, ele fala como se parecia, o feminino ele lê muito bem, como se fosse uma mulher falando, é como se ele entendesse muito, eu não sei se o ascendente dele é Câncer, mas é só um exemplo de pessoas que conseguem coisas muito complexas, emoções muito difíceis, conseguem simplificar numa letra de música, num poema, por exemplo. E aí a gente tem que mais aqui, e consegue emocionar muitas outras pessoas, conseguem tocar os demais. Um dom de sentir que te faz ter empatia e compaixão pelas outras pessoas. Seu coração é gigante. Aprenda a cuidar de si mesmo. Porque quando as pessoas têm um ascendente em Câncer, por vezes assim, as pessoas elas fazem tudo pelos outros e elas se deixam. Quem é que cuida de quem cuida? Então, por exemplo, tem pessoas às vezes que são terapeutas e que muitos terapeutas tarólogos me procuram. Quem cuida, quem ajuda, quem de alguma forma auxilia. Então, assim, a gente está falando de pessoas que às vezes fazem tudo pelos outros e se esquecem de si mesmas, tá? Ascendente em Leão. Então vamos ver, quem tem esse ascendente, a sua missão de vida, de alma, é a criatividade. Você veio para esse mundo para criar, então iluminar as pessoas ao seu redor com a sua luz e o seu carisma. É importante se envolver com as artes, com algum tipo de arte. E aqui eu quero salientar um negócio bem legal. A minha dentista, ela não é ascendente em Leão, mas ela é leonina. E eu já notei vários leoninos assim, eles falam que Leão sempre quer estar bonito, tem aquela coisa da vaidade, mas Leão, ele também quer deixar os outros bonitos.
bonitos. Então, que nem ali, trabalhar com artes pode ser, por exemplo, o dente perfeito, a limpeza do dente perfeito, sabe esse tipo de coisa? Ou o cabelo, cuidar dos outros dessa forma. Então, diz assim, o entretenimento pode trabalhar também muito com o público infantil, quem tem ascendente em Leão. Você veio para levantar a autoestima das pessoas, seja de que forma for, através de um belo sorriso, através de... eu já vi fotos, por exemplo, a pessoa faz fotos que deixam as pessoas bem legais. Diz o seguinte também, você veio para levantar a autoestima das pessoas e simplesmente pela sua própria existência, só por você existir. Você é luz, criatividade, talento, desenvolva seus talentos e compartilhe eles com o mundo. Que lindo, né? Ascendente em Virgem. E eu gostaria que aqui embaixo nos comentários vocês começassem a falar, vocês dissessem, ó, fui lá, parei o vídeo, fui lá, peguei lá o link lá do Personare e fui fazer o meu mapa astral gratuito e agora sem o meu ascendente, realmente, essa é a minha missão de vida, meu propósito é esse, eu entendi. Então você fala se tem a ver com você. Ascendente em Virgem. Quem tem esse ascendente em Virgem, sua missão de vida é estar atento aos detalhes. Você tem o dom de perceber aquilo que ninguém vê. Virginiano, ele é detalhista, por isso que falam às vezes que eles são críticos, ou cri-cri, porque na verdade eles são exigentes, porque eles prestam atenção. Já pensou se você presta atenção bastante, não tem como evitar? Você é uma pessoa muito observadora? Então assim diz, você tem o dom de perceber aquilo que ninguém vê, que para muita gente passa despercebido. Você veio aqui para ajudar e servir. É importante se sentir útil para essas pessoas com ascendente em Virgem, produzir e realizar seus sonhos. Você tem as ferramentas para materializar os seus sonhos. Com esforço e trabalho, você pode chegar longe. Confie na sua intuição. Precisa ter uma agenda, tá? Então, às vezes, assim, ó, eu sou uma pessoa que eu tenho uma única lá no meu mapa astral, não lembro onde é uma casa da organização, eu tenho Virgem lá, então eu preciso me organizar sempre, eu tenho uma necessidade de, por exemplo, tá tudo escrito, listas. Tive a impressão que tinha uma pessoa aqui do meu lado, listas, eu tenho que ter isso por escrito. Então, para fazer um script, ó, hoje de manhã eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, funciona desse jeito, tá? Então, diz assim para você, confie na sua intuição, precisa ter uma agenda, ser uma pessoa organizada e honrar os seus compromissos para ter sucesso. Aqui parece uma coisa assim, bem dentro da gente, como se fosse assim... você se cobra, porque eu sempre tenho a impressão que o virginiano, ele é perfeccionista, nem todo virginiano, claro, de acordo com o ascendente e tal, mas assim, se cobra muito, e assim, ó, para você se sentir com sucesso, você vai ter que meio que fazer esses passos, mesmo que dê certo, mas se você não fez do jeito que você programou, talvez você sinta que não foi tão satisfatório quanto realmente foi, algo assim, tá? E aí diz o seguinte, ser uma pessoa organizada e honrar seus compromissos para ter sucesso. Também tem o dom da comunicação, pode gostar de escrever, de educar e de ensinar. Interessante, né? Ascendente em Libra, vamos ver. O ascendente não mente, então vamos ver como é que é o ascendente em Libra, que diz o seguinte, sua missão de alma é estar envolvido com tudo aquilo que é belo, harmônico, artístico. Você veio aqui para lidar com as artes, usar o seu senso estético para deixar o mundo mais belo. Você também veio, aqui eu tô botando mais perto porque tá bem pequenininha agora a letra aqui. Você também veio aqui para se relacionar. Entenda a importância dos relacionamentos na sua evolução. Aqui eu pensei em pessoas assim que, por exemplo, são designers de interiores, pessoas que são arquitetas, essas pessoas que trabalham bem no sentido de embelezar os ambientes, até embelezar as pessoas, estilistas, por exemplo. Que mais? E aqui diz, entenda a importância dos relacionamentos na sua evolução e como as relações também são uma experiência de autoconhecimento através do outro.
Você veio participar de grupos, você quer estar junto de outras pessoas. Eu sempre digo que Libra é diplomático, Libra para dar conselho é ótimo. Às vezes dizem que Libra é indeciso, difícil para tomar decisões, fica assim meio na balança, assim pesando tudo. Por quê? Porque ele pesa todos os prós e os contras, ele te mostra, se tu faz isso, tu pode fazer. Libra, quando tu tem um amigo, alguém libriano, libriana, ele vai te mostrar aquilo que você não enxerga. Então, assim, parece que facilita o nosso caminho, né? Eu tenho essa impressão, assim, a partir da minha vida. E daí diz assim, você veio participar de grupos, se relacionar amorosamente e também profissionalmente, fazer amizades e ser justo. Seja justo com os outros e consigo mesmo. O seu senso de justiça faz parte da sua caminhada. Então, é bem importante para essas pessoas, devem ser os juízes, as pessoas que trabalham com aquela mediação de conflitos, os mediadores, até as pessoas, por exemplo, você trabalha lá numa escola e aí dá uma guerra lá, uma briga lá, é você que vai mediar, às vezes você é o diretor que vai mediar, ou o coordenador, a conversa entre o pai, entre o filho, entre os dois que brigaram, sabe? Várias outras profissões aqui. Fale qual é a sua profissão aqui e se isso bateu, se você sentiu que bateu com você. Ascendente em Escorpião. Vamos tomar um chá agora a gente fala muito e a gente precisa de água, né? Ascendente em Gêmeos aí se revelando. Sabe que o ascendente em Gêmeos faz a gente tomar mais água? Quem fala muito tem que tomar mais água, né? Ascendente em Escorpião, vamos ver então. A sua missão de vida é ser profundo, intenso, entender as profundezas de si mesmo e da humanidade. Eu também tenho essa impressão, sabe? Escorpião, aqui eu não estou falando do ascendente, o escorpião, os escorpianos que eu conheço são pessoas muito misteriosas, mas pessoas, quando você conhece, quando dá uma abertura assim, porque daí você tem ascendente em Gêmeos, você é curioso, você vai tentar desvendar. As pessoas que eu tentei desvendar que eram de Escorpião, sempre assim, elas são uma aura de mistério, mas se você vai, elas são profundas. É tão legal quando tu acha uma pessoa profunda, que não é superficial, uma pessoa que você, sei lá, sempre tu vai encontrar alguma coisa interessante ali que não é óbvia. É como se fosse isso, sabe? Aí o que a gente tem aqui? Diz o seguinte para você. Eu também queria falar um negócio de Escorpião. Vocês não vão se ofender, gente, se vocês têm Escorpião. Mas esses dias eu li um estudo que falava das cadeias, assim, não sei em que país era, talvez fosse Estados Unidos, não sei. Era um estudo que fizeram e eu acho bem interessante qual que era o signo que mais eram os assassinos. Óbvio que era, quem vocês acham que era? Escorpião. Escorpião era o assassino. Não que todos os escorpianos são assim, eu não estou falando disso, mas porque deve ser difícil você... eu estou falando daqueles criminosos que eram aqueles assim que difícil de pegar, que cometeram vários crimes, que fizeram assim, e os assassinos. E aí eles estavam tentando entender o porquê. Né? E eu achei interessante, porque Escorpião, eu acho que muitos assim teriam isso, né, de fazer coisas e ninguém sabe que você fez aquilo, você guarda, se de repente for um investigador lá, sei lá, de outro signo, virginiano lá, de repente um investigador de Gêmeos lá, de repente Libra, vai lá e acha, mas porque Escorpião deu bobeira, como se fosse isso, tá? Diz assim, Escorpião, então, é ser profundo, intenso, entender as profundezas de si mesmo e das outras pessoas, da humanidade, das pessoas ao seu redor. É estar envolvido com a sua sensibilidade, com a sua intuição, ser uma pessoa reservada. Eu digo que eles são misteriosos, proteger a sua energia, transformar a si mesmo e os outros ao seu redor. A sua existência é poderosa. Pelo simples fato de ser e existir, você pode transformar a vida de muita gente com o seu magnetismo pessoal e também revelar o que está podre, revelar a podridão do outro. Você faz alquimia. Alquimia é aquilo de você conseguir transformar
transformar um metal em ouro, né? Por exemplo, você faz alquimia, transforma sombra em luz, pode curar e também destruir. Cuidado. É interessante, assim, uma vez eu me relacionei com um rapaz, assim, de Escorpião. E aí, quando tinha algumas situações assim em que ele tinha umas desconfianças, umas coisas assim, então ele tinha às vezes umas desconfianças de mim, umas coisas loucas assim que dava, que daí ele dizia assim, tipo, não lembro o que era exatamente, mas você quer me enganar, uma coisa assim, você esquece que eu sou de Escorpião, como se eu tentasse manipulá-lo, e às vezes nem era. Sei lá, era alguma coisa assim, mas ele tinha essa desconfiança. Então, eu percebi assim que ele era, não sei qual o ascendente dele, mas ele era muito desconfiado. Então, os escorpianos, ou quem tem ascendente escorpião, pode sempre ser muito desconfiado. O manipular, eu penso que todos os signos de água, peixes, câncer e... Peixes, Câncer e Escorpião são signos de água mais ligados ao emocional, eles também têm essa facilidade de manipulação. E eu não acho ruim. Manipular, todo mundo manipula energias. Você quer influenciar ou ser influenciável? O que você prefere? Você quer ser o influenciador ou o influencer ou ser o seguidor? Então, eu penso que Escorpião tem muito isso de ser o influencer, de influenciar. Tá? Ascendente em Sagitário, vamos ver, Sagitário, eu tenho Lua em Sagitário. Sua missão de alma é ser livre, leve e solto. Você veio aqui para compartilhar a sua sabedoria com o mundo. Eu já conheci muitos sagitarianos que eu acho muito inteligentes, muito assim, de pesquisar, também tem esse negócio da polivalência, de quer saber de vários assuntos, trabalha com várias coisas, assim, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, assim, dá conta de tudo. Então, aqui diz o seguinte para você: você veio para compartilhar a sua sabedoria com o mundo, conhecer povos e culturas diferentes, viajar o mundo, aprender novos idiomas, estudar, se especializar em algo. Parece assim que ascendente em Sagitário ou sagitariano mesmo, né, não consegue ficar parado, porque é como se estivesse perdendo tempo. Então você pode ter uma sede de sair, de conhecer, e não é só experiência de eu vou fazer um curso, eu vou ler um livro, mas até conhecer uma pessoa. Estou lá conversando com alguém na esquina, nossa, tu consegue, que conhecimento que eu tive, como se eu tivesse assistido um filme, um documentário. Sagitário em ação. Aí diz o seguinte também, então aprender idiomas, estudar, filosofar, muitos filósofos, né? Intelectualizar, ser feliz, ver graça até mesmo na dor. Eu também acho Sagitário, eu tenho Lua em Sagitário, que é a parte das emoções, faz com que eu fique e seja muito empolgada, muito feliz. Sagitário é muito feliz, me parece aquela pessoa que diz, vamos fazer tal coisa? Vamos! Isso é Sagitário aí, tá? E aí diz o seguinte: levar a vida com mais leveza, aprender a se libertar de qualquer coisa que te prenda ou que te sufoque. Lembra das patadas lá do Centauro, né? Então, Sagitário, muito legal, muito bacana. Sagitário tem uma pegada, às vezes, parecida, eu acho, com Aquário. Não sei se vocês acham. Vamos chegar em Aquário aqui. Mas Sagitário, eu penso que, assim como Aquário, é um dos signos mais libertários. Os signos mais assim que eles precisam de liberdade, eles querem se libertar. Eu tenho dificuldade de estabelecer relacionamentos sérios, compromissos, de me comprometer, sou sério, gente, assim, relacionamentos, porque eu não gosto eu acho chato, de tédio, tudo igual, você é diferente. Por exemplo, você tem gato, eu tenho 4 gatinhos, você tem um compromisso com eles, são paixões, mas é diferente, é muito melhor, sabe? Como é que eu posso dizer? Esse tipo de compromisso, sim, porque é um compromisso que te traz uma compensação super grande. Agora, compromisso chato, coisa que fica te infernizando, te sufocando, Sagitário, Aquário, não fico nesses lugares não, entendeu? Ascendente em Sagitário também não vai ficar. Aí diz o seguinte, você tem que aprender a se libertar de qualquer coisa que te sufoque, que te prenda. Às vezes é aquela pessoazinha que desde pequenininho a mãe e o pai não conseguiam dominar.
Sagitário, você veio para se aventurar, pois a vida é uma aventura. Lembra muito aquele desenho, como é que era? Será que era o Incrível? É o Mundo de Ted, o Fantástico Mundo de Ted, será? Que é aquele menininho com a bicicletinha e que ele vai vendo a realidade de um jeito diferente. Eu penso que quem é sagitariano vê a realidade de um jeito diferente, ou quem tem esse ascendente em Sagitário. Então, você pode, por exemplo, ser sagitariano e você ser, por exemplo, não necessariamente essas profissões, mas é só um exemplo, um psicanalista. Uma pessoa que vai lá, a pessoa te conta um negócio, a pessoa interpreta os sonhos, a pessoa vê aquilo que ninguém mais enxerga. Entende? Assim, muito nesse mundo, como é que eu vou te dizer, da abstração. Eu penso que Sagitário e Aquário, eles têm uma capacidade de abstrair, de lidar com aquilo que não é tão concreto. Então, com coisas que são complexas, é quase como se fosse lidar com a loucura, com aquilo que a gente diz, que a gente chama de loucura, porque a gente tem dificuldade de compreender. Mas que, de repente, Sagitário está tudo certo. Uma moça, Maísa, uma cliente minha, ela é de Aquário, e aí ela escreveu num vídeo que eu fiz, não lembro qual vídeo que era, a Maísa aquariana, ela escreveu assim, ó, que quando eu falo, ela mandou um meme que era assim, quando eu falo, às vezes eu disse, eu não sei porque, eu estou explicando na leitura lá de tarô, não sei se vocês estão entendendo, daí ela diz assim, no meme era algo assim, vocês dizem, quando você diz, não sei se vocês estão entendendo, e eu estou entendendo tudo. É como se você falasse um enigma e eles pegassem no ar, porque eles têm essa capacidade de abstrair, de entender aquilo. Tipo, eu acho que também podia ser, sabe, aqueles farmacêuticos que lê aquelas letras, às vezes tinha médicos, não sei se ainda tem hoje, aquelas letras assim, sabe, ou aqueles professores que tu tem que adivinhar o que está escrito ali. Sagitário, ou Aquário, os tradutores aí. Aqui diz, você tem o dom do professor, você ensina, é sábio, é mestre, viajante, espalha a palavra. Então, né, olha só, será que Jesus era mesmo de Capricórnio? Eu tenho minhas dúvidas, hein? Eu acho que ali rolava um Sagitário, ali rolava Gêmeos, ali rolava Aquário, não sei não. Vamos ver. O que mais? Ascendente em Capricórnio. Falamos em Capricórnio e Capricórnio está aqui. Aqui a gente diz o seguinte, a sua missão de vida, sua missão de alma, quem é ascendente em Capricórnio, é agir com consistência, seriedade e responsabilidade. É construir algo a longo prazo e deixar seu legado no mundo. Você tem essa preocupação. Capricórnio é um dos signos que ele é mais assim, ó. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa de Capricórnio, Jesus, não enlouqueci porque não era minha hora, sério. Porque assim, ó, aquela coisa do... olha, era pior que Virgem, pra mim, que sou Áries, né? Então, pra mim era difícil, porque tudo certo, eu tinha os passos que eu tinha que cumprir, eu fico imaginando como que deve ser, por exemplo, um personal trainer de Capricórnio, né? Eu tive uma personal trainer, que fala personal, né? De academia, que ela fazia tipo um treino, eu e um outro rapaz de CrossFit, ela era ariana, dela falava assim pra gente, como é que é? Que nós tínhamos que correr, que eu e ele fazia os negócios, né? Então nós tínhamos que fazer, como é que é? Se vocês não fizerem isso, vocês só vão sair daqui morto. Tipo, nós ficávamos se olhando e correndo, um de Libra e o outro de Áries, e a gente ia correndo e fazendo. Ela falava, tinha um negócio assim, vocês só vão sair daqui morto. Ela encarnava um negócio assim, e, tipo, vou matar vocês, e se vocês não fizerem, daí nós saímos correndo, porque às vezes a gente ia meio devagar, né? Na 10ª vez do circuito, lá a gente já tá morrendo. Então é legal quando a pessoa é desse signo. Capricórnio, então, é construir o seu legado. Você sabe o que é legado? É deixar assim uma marca, você construir uma coisa muito grande, uma coisa muito certa, que vai precisar dessa organização. Eu penso assim, e talvez essas minhas falas aqui, eu estou sendo meio cômica, ou eu não estou falando para ofender nada, ninguém, por favor, não se sintam ofendidos, mas eu penso assim, Capricórnio constrói um legado. Eu, como ariana e como, né, ali a lua em Sagitário, acho que o legado seria tipo, botei fogo no negócio lá,
tem uma ariana envolvido lá no negócio, Sagitário, Leão. Leão acho que menos, porque dos 3, Fogo, Áries, Sagitário e Leão, eu acho que Leão é o mais, pelo que eu vejo, é o mais com a cabecinha no lugar, assim, de olha, ainda pensa assim antes de reagir. Agora, Áries e Sagitário faz umas 3 vezes e vai pensar depois, deixa que as consequências eu lido depois, e arregaça as mangas e vai lá e vai brigar, tipo isso. Então o legado que a gente constrói também pode ser um legado legal, a marca que a gente deixa no mundo, mas é tipo assim, nós vamos botar fogo aí no negócio, tipo isso. E aí, o que mais que a gente fala? E se você não concordar, tudo bem, pode não concordar. É construir, então, o seu legado no mundo, Capricórnio, fazer algo que seja duradouro, algo que dure. E aqui diz, deixar a sua marca no mundo com algo consistente, algo que veio, que é sólido, sabe? Você, por exemplo, construir uma família, sabe aquelas fotos de família que você tem assim desde o tataravô? Aqui no Rio Grande do Sul tem umas modas assim, pelo menos tinha, que era assim, tirava foto da avó, da bisavó, da tataravó, da filha, da neta, tirava assim todo mundo. Tem um capricorniano ali no meio que inventou esses negócios. Ou aquelas fotos de família no Natal que manda para todo mundo. Eu acho que ali tem ascendente em Capricórnio, alguma coisa do tipo. Então você veio para trabalhar duro, ajudou a construir a humanidade, né? Você veio para trabalhar duro e se esforçar, porque senão meio que talvez você sinta que a coisa não está valendo. E aí, será que não podia ser mais fácil? Vai ser aquelas pessoas que vão pau para toda a obra, esse tipo de pessoa que dá para confiar, assim, sabe? Aí diz o seguinte, sabe que com esforço você pode chegar longe e alcançar o sucesso. Então são pessoas que são muito determinadas, são pessoas que elas botam na cabeça um negócio e elas vão fazer um negócio. Não tem essa de Gêmeos, de vão mudar o Libra, vão mudar no meio do caminho. Não tem essa não. Nós decidimos assim naquela reunião, tá, que a pauta, vamos seguir, aí todos os outros signos, sério, não sei, tipo isso. Eu penso, posso estar errada, tá? Eu penso que Capricórnio, o ascendente em Capricórnio, é aqueles que tem que ir na reunião, aquela reunião que um sagitariano, um aquariano diria, gente, podia ser um e-mail. Mas não, tem que ir na reunião. É isso daí. Aí diz o seguinte também, saber que com esforço você pode chegar longe e alcançar o sucesso, porque infelizmente nada é fácil para Capricórnio. Então ele se cobra muito, né? Tudo é fruto de muito esforço e dedicação. Por isso, continue caminhando, fazendo a sua trilha. Você veio para apreciar o tempo e virar amigo do tempo. Interessante, né? Porque aqui, quando falou em trilha, eu fiquei pensando, será que Capricórnio faz trilha? Eu não conheci um capricorniano. Tô pensando, a Dani, a minha amiga, que signo que era a Dani? Ela fazia trilha. A Dani odiava a trilha, mas ela fazia trilha, porque ela namorava um cara que fazia trilha e que convencia ela a fazer a trilha. Na época, eu não era quem eu sou, então eu não ficava perguntando e nem julgando as pessoas pelo signo. Mas às vezes assim eu queria lembrar para eu poder entender, né? Então assim, eu fiquei pensando as pessoas que são perseverantes o suficiente para subir o Everest. De repente é Capricórnio, que foi lá, que fez o curso, tem que fazer um curso, sabia? Não é chegar lá, você acha, Ariano, você acha que você vai chegar lá, daqui 2 dias você vai subir o Everest? Você tem que fazer curso, preparação, comprar o kit. Sinto ser eu a informar. Eu também, eu era dessas, que ia querer chegar lá e vamos lá subir o Everest, nem preparada tô. Às vezes, Capricórnio ia fazer toda uma preparação, é tipo isso. O que mais? Ascendente em Aquário. A missão de vida, agora chegamos, né? Vamos ver. Ascendente em Aquário. A missão de vida é ser único, é ser original, respeitar a sua individualidade e não seguir a manada. Então você nunca vai ver um aquariano ou um ascendente em Aquário fazendo tudo do jeito que todo mundo faz. O meu pai, ele era de Aquário, e o meu pai, às vezes até achava ele um pouco influenciável, porque era fácil manejar com ele no sentido de, ele era que nem criança que você diz assim,
toma aqui um pirulito, vamos comigo lá, não sei o quê. Você levava ele. Eu achava isso legal, porque tu conseguia, por exemplo, mudar um assunto. Ele estava falando de um assunto chato, uma coisa, ele era detalhista, daí eu acho que ele tinha ascendente em Leão. Ele não sabia a hora de nascimento, porque tem que saber a hora de nascimento para saber o mapa astral. Ele não sabia, então não tinha como descobrir. Mas ele, pelo jeito dele, eu achava que ele era leonino, o ascendente dele, mas ele era aquariano. E aí ele tinha isso. Ele também fazia umas coisas que eram muito únicas, muito diferentes e que eu admirava, eu pensava, nossa, principalmente quando eu via ele em público, com as outras pessoas, quando não era na nossa intimidade não era muito legal, vou ser bem sincera, mas quando era ou a gente sozinha com ele, era muito legal. Assim, tu levava ele topava, ele dava ideia de coisas para fazer, mas quando, meu pai já é falecido, mas quando ele estava com outras, até me emociono, com outras, a gente sente saudade, né? Quando estava com outras pessoas em público, eu tinha muito orgulho do meu pai, porque o meu pai se destacava. Então, Aquário é especial para mim por causa disso. Ele se destacava, todo mundo ficava olhando para ele, mas ele foi emburrado, levar ele no troço. Não, por exemplo, assim, uma vez teve um negócio na igreja, eles eram batistas, na família, né? Então, assim, tinha que ir no troço, o pai era de Aquário, naquela época eu nem entendia os aquarianos. O meu pai nunca queria ir nos negócios, por quê? Porque era seguir a manada. Por que ele tinha que ir? Aí se tu conseguisse convencer ele aí, porque aí às vezes dava para convencer, ou calhava dele querer ir por algum motivo. Ele ia lá, ele era o pai, eu ficava olhando, pensava, gente, de onde é esse homem? Não conheço, é maravilhoso. Né? Então, assim, pessoas muito interessantes. Eu acho que cada signo é tão apaixonante, todos, se você olhar. Por isso que é tão encantador essa questão dos signos, por isso que pega a nossa curiosidade. Aí diz o seguinte, não quer seguir a manada, ele faz por si próprio, do jeito dele. E o meu pai, eu vou falar agora do meu pai, o meu pai, ele era engraçado, como ele deve ter sofrido, porque ele era militar. E ele, imagina, dentro do militarismo, policial militar, quanta regra ele teve que seguir, o quanto ele deve ter se obrigado a fazer coisas para sobreviver, para ganhar a vida, para ganhar dinheiro, para sustentar a família, coisas que não tinham nada a ver com ele, com a personalidade dele, o quanto que ele deve ter engolido de coisas que não tinham nada a ver. Que coisa, né? Então, como que é importante a gente ter autoconhecimento para a gente não fazer escolhas absurdas como essa? Uma pessoa como ele ser dentro do militarismo, como deve ter sofrido, ou dentro de uma religião, principalmente perto do fanatismo religioso, como deve ter sofrido. Pois aí a gente tem aqui, então, o dom da criatividade. Crie algo e mostre para o mundo. Então, Aquário vai ser, ou quem tiver ascendente Aquário, aquela pessoa que vai ser única, vai inventar alguma coisa. Eu fiquei pensando nos cientistas, o dom da criatividade, as pessoas que fazem as gambiarras. Sabe o que é gambiarra? Gambiarra é quando você, por exemplo, eu tenho que arrumar um negócio e você cria um jeito lá e dá certo. Que não existe. Não sei se você sabe, mas gambiarra, nem sei se tem no dicionário, mas é isso. Crie algo e mostre para o mundo. Você veio questionar e ser questionado. Olha só, você veio questionar e ser questionado. Você traz questionamentos importantes em torno da humanidade. Muitas vezes você se sentirá incompreendido. Olha que interessante, muitas vezes você se sente, como sofre, incompreendido, porque eu penso que as pessoas nem alcançam o nível de Aquário, assim, da abstração, do poder que Aquário tem de ver a vida diferente. Então, quantas pessoas, de repente, com autismo, ou com TDAH e são aquarianas, você já pensou como deve ser a vida dessas pessoas? Elas são diferentes, vêm diferentes, ainda são aquarianos, meu Deus do céu, ninguém entende elas. Às vezes são pessoas que são gênios, têm genialidade, e aí são vistas como se fossem, que nem quantos, né, Beethoven, como, é incapaz, só porque não conseguiu cumprir lá o negócio que todo mundo fazia igual.
Tá aí. Você traz questionamentos importantes em torno da humanidade. Muitas vezes você se sentirá incompreendido, mas não tenha medo. Continue sendo você mesmo, pois apenas sendo você mesmo você terá sucesso. Não dê importância para a moda do momento, não siga modas. Você veio para fazer diferente. A beleza está em ser único. Então eu penso que são aquelas pessoas que se vestem diferentes, pessoas que criam roupas diferentes, sabe? Eu penso que, lembra a Lady Gaga? Eu não sei qual é o signo dela, nem ascendente, mas assim, lembra quando ela começou, que ela escandalizou o mundo, todo mundo ficava meio até com medo dela, das roupas que ela conseguia, o que parecia de aquariano naquilo, esse tipo de coisa, tá? Também como que é o nome? A Gloria Groove, então, também ali, eu tenho receio de errar o pronome que eu tenho que usar, mas a Gloria Groove, vocês conhecem, que ela canta a bonequinha tá cheia de graça, ela canta extra, não fique de fora dessa, músicas assim, que também ela lembra muito a questão da Lady Gaga. Se você assiste os clipes, é fantástico, e as letras das músicas, e a postura dela, e toda a performance dele, desculpa, como a gente erra, como a gente é alienado. Ó, a geminiana aí tá faltando de saber os pronomes direito. Me corrijam, por favor. Tem gente que me corrige e tá tudo bem, pode me corrigir, porque o que eu quero, eu preciso falar. Gloria Groove, ali eu vejo como uma cantora. Então, nossa, é uma genialidade o que ela faz. O que faz, entende? Então, é sobre isso. Aqui a gente diz também o seguinte, então, sobre Aquário, né? Agora nós iremos para o último, que é o ascendente em Peixes. Peixes é a minha Vênus. Vênus, a gente fala que é a casa do amor, mas eu tenho Vênus em Peixes. Peixes, eu vejo muitos peixes revoltados, muitos piscianos e piscianas revoltados, e talvez o ascendente em Peixes também fique revoltado pelo seguinte, porque muitas vezes tiram os piscianos como se fosse assim, é tudo bonzinho, nunca fica bravo, não sei. O que eu sei que eu conheço de Peixes, uma extrema sensibilidade, são pessoas que ficam bravas sim, mas se eu for escolher um amigo, uma amiga, Peixes, sempre. Peixes, não dá para às vezes escolher o signo, né? E às vezes a gente nem tem amigos, nem tem como, mas assim, as pessoas que já me relacionei, assim, principalmente amizades, piscianos e piscianas, são pessoas que elas vão ver você na tua alma, parece, elas te entendem muito bem. Eu acho fantástico e adoro ter a minha Vênus, que é a minha sensibilidade, a casa do amor em Peixes. Diz o seguinte, ascendente em Peixes, a sua missão de alma é acreditar em algo, ter fé na vida, acreditar no invisível. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, peixe está viajando, peixes viaja, porque peixes também tem essa mistura diferente de Aquário e Sagitário, porque Peixes também não fica principalmente no acreditar, no trivial. Então vai acreditar naquilo, não só no que os olhos veem, né? Então aqui diz o seguinte, ter fé na vida, acreditar no invisível, saber que há forças maiores te protegendo. Você veio aqui para usar a sua intuição e acreditar na sua sensibilidade. É importante nessa vida você se envolver com as artes e com o mundo da espiritualidade. Tudo o que há de mais elevado e sofisticado na Terra, olha só, tudo o que há de mais elevado e sofisticado na Terra, as artes e a espiritualidade. Então, assim, são pessoas que elas vão ter o gosto muito requintado, elas vão querer coisas muito diferenciadas, aquela coisa que é única, aquela coisa que é rara, e às vezes elas vão trabalhar com isso, ou elas vão escolher isso, ou elas vão criar isso, porque é aqui a missão delas. Você deve aprender a se proteger energeticamente, porque pode ser esponja. A gente não deveria ser esponja, a gente, eu sou um empata, eu sou esponja, eu pego tudo para mim. Não, a gente deveria ser um filtro,
saber filtrar uma peneira, sabe? O que chega em nós. Às vezes a gente não consegue na hora. Eu, às vezes, por mais ariana que eu seja, às vezes as coisas me pegam tão... Por exemplo, quando alguém fala alguma coisa, eu sinto o baque, isso eu percebo. Eu sinto o baque daquilo que a pessoa falou, que eu não gostei, e aí, mas me falta, por vezes, e eu não sei o que faz com que faça isso. Às vezes eu não sou aquela pessoa que vai pá, e fala na hora, assim. Eu meio que fico, primeiro, eu assimilo emocionalmente aquilo. Energeticamente eu assimilo na hora, mas assim, e eu acho até bom, porque talvez eu falasse alguma coisa que eu pudesse me arrepender, então eu meio que dou uma impactada assim. E eu, na real, sou uma pessoa tímida. Pode ser que essa Vênus em Peixes pode ter feito ser tímida, porque aqui me parece que Peixes também tem essa coisa da reserva, porque também é muito diferente. Daí diz o seguinte: você deve aprender a se proteger energeticamente, porque você pode ser uma esponja, absorver a energia dos lugares e das pessoas. Sabe, quando eu fico no meio de muita gente, hoje eu não consigo mais, não escolho, nem faço essa loucura mais de ir, às vezes num shopping, mas aí eu levo uns 3 dias para me recompor, verdade. Ou uma situação em que começa muita gente, por exemplo, entrar na minha casa muita gente, até para arrumar, para me ajudar, isso me bagunça. Eu fico pensando como deve ter sido, então, para mim, quando eu era criança, frequentar salas de aula, o quanto eu viajei ali, o quanto deve ter me impactado de alguma forma. Hoje a gente é adulto, a gente entende, a gente já tem mais autoconhecimento, mas quando tu é pequeno, não tem o que fazer. Então, hoje a gente pode. Então, se entenda, não se culpe pelo passado, que nem tinha como você, mas à medida que a gente vai crescendo e vai ficando mais maduro e também vai conhecendo, o autoconhecimento é para isso, é para você também se compreender e perceber, assim, meio que se desculpar. Cara, então por isso que eu era daquele jeito, então por isso que eu me senti esquisito, então por isso que eu era assim. Sobre isso, tá? Aqui diz então, você veio servir, ajudar o outro e trabalhar com a caridade também, doar. Então aqui você pode, esse é o último, como um doador universal, uma pessoa que se doa, uma pessoa que... De repente, na doação, você pode ser aquelas pessoas que nem, quando acontece, que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, o problema das enchentes, de repente são piscianos que vão lá e vão tomar a frente. Não, eu me coloco no lugar, eu vou lá. Porque aqui eu via coisas, eu não fiz isso, mas eu via pessoas que foram lá entrar na casa dos outros e lavar de graça. Vão lá, vão ajudar, vão lavar, né? Então, assim... eu não me sinto assim, não é a minha missão, eu não me vejo desse jeito, assim, vai, pega e faz, assim, eu até me vejo muito no plano, talvez seja Gêmeos, no plano da mente, mental. Então, às vezes eu tenho até um pouco de falta de consciência corporal. Eu sou uma leitora energética, eu leio a energia das pessoas. Quando eu faço meus atendimentos espirituais e até as leituras de tarô, muitas vezes eu sinto no meu corpo dores que são das outras pessoas. É como se eu fosse um raio-x. Eu consigo acessar o teu campo vibracional e sentir até dores que você está sentindo ou lugares onde tem desequilíbrios. Então, de alguma forma, eu empresto o meu corpo para ser essa espécie de, não sei como chamar aqui, mas entende? De sentir aqui, e aí às vezes eu não consigo sentir o meu próprio corpo. Eu tenho que estar quase morrendo de dor no braço para eu, meu Deus, o braço está doendo, então tem que ir ao médico, porque eu vou levando. Eu não sei, é estranho. Muito estudo sobre a Terra, é muito estranho, né? Tudo que a gente é complexo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha compreendido mais a si mesmo, as outras pessoas. Sim, a gente deve, à medida que a gente vai evoluindo, a gente percebe, não se relacione com ninguém sem descobrir o mapa astral da criatura, porque você tem que saber onde é que você está se metendo, para ver se também combina com você. Às vezes as pessoas me perguntam, a Ares combina
com Sagitário, com não sei, olha, não sei quem combina com quem. Não entendo, mas existe fazer a sinastria, existe fazer essa combinação, astrólogos fazem isso ali, não sei se no Personare tem isso nesse site, para você comprar, para você fazer sinastria astral, acho que chama. E aí, quando souber mais coisas sobre isso, à medida que eu for descobrindo, eu vou passando adiante para vocês. Como bom ascendente em Gêmeos, né? Eu preciso compartilhar aquilo que eu aprendo, tá bom? Gostou? Lembra de deixar o teu poderoso like. Um beijo!